capítulo 6, nós estamos ministrando aqui na igreja algumas orientações da parte de Deus nesta nova etapa que essa igreja está enfrentando, ingressando. E Deus tem nos direcionado a falar algumas coisas do livro de Atos, mas hoje eu não vou estar pregando o livro de Atos, mas o contexto tem tudo a ver com aquilo que aqueles irmãos ali em Atos Apóstolos, a partir do capítulo 2, começaram a fazer. Hoje eu quero falar sobre um assunto que acho que eu já preguei essa palavra na igreja, na antiga igreja. Hoje eu quero falar como nós podemos vencer toda a oposição. Como nós podemos vencer toda a oposição. Porque o crente, não a nível de particularidade na sua caminhada individual, mas também no coletivo, um crente enfrenta dificuldade. E quando eu falo dificuldade, oposição, não me refiro à carne, ou um ser humano que milita contra a gente, mas o que está por detrás, o que está nas pessoas. Porque sabemos que nós travamos uma batalha, uma guerra, no mundo metafísico, no mundo espiritual, no mundo invisível. E a Bíblia vai dizer que a nossa luta não é contra as pessoas, contra a carne, contra o sangue, mas contra principado e potestade que tem atuado nas regiões celestiais. Então nós devemos, amados, como identificar e vencer toda oposição. Porque a vontade do nosso inimigo é que nós venhamos parar, mas a vontade do nosso Deus é que nós venhamos marchar triunfante, militante, chegando no objetivo que Ele quer para que o nome dEle venha a ser glorificado. Capítulo 6, versículo 15 e o versículo 16 diz assim: terminada a reconstrução do muro, acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que a intervenção... Perdão, irmão, porque aqui está meio escuro aqui, eu tenho que botar a luz para mim aqui depois. É isso mesmo, né? E decaíram muito no próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Amém? Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te bendizemos e te glorificamos, ó Deus, pela tua presença neste lugar, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de poder, Senhor, louvar o teu nome através de canções espirituais. Estamos agora com o nosso coração aberto, totalmente receptivo e preparado para receber a tua palavra. Fala aos nossos corações nessa noite, porque o propósito de nós estarmos aqui, Senhor, é te adorar e ouvir o Senhor falar, porque a tua voz nos encoraja a prosseguir, a tua voz aumenta a nossa fé, a tua voz, Senhor, traz esperança, renovo para cada coração, Pai. E isso, Pai, te pedimos em nome de Jesus, que todos digam. Amém. Você pode se assentar. Amados, não sei se todos conhecem um pouquinho da história de Neemias. Neemias, ele foi um dos jovens que foram levados para o cativeiro. E agora na direção de um outro rei, o rei Artaxerxes, que dominou sobre Nabucodonosor e tomou a Babilônia. Agora o governo estava sob medo persa e Artaxerxes era o rei. E Neemias se tornou copeiro desse rei. E não digo um copeiro apenas para experimentar a comida ou a bebida que o rei ele tinha que comer, E o copeiro muitas das vezes ele fazia isso, ele tinha a obrigação muitas vezes de fazer isso, de experimentar comida para evitar um eventual traição, E consequentemente o rei ser morto. E Neemias, ele não apenas exercia essa função, mas ele se tornou uma pessoa bem próxima desse rei. Você pode ler a Bíblia, somente no capítulo 1, você vai ver Neemias sendo bem assim próximo deste homem, mesmo sendo de uma etnia totalmente diferente, uma outra linhagem, mas Neemias, por ser um homem zeloso, temente a Deus, Deus logrou bom êxito diante desse rei.
E quando Neemias recebe a visita de um dos seus primos, o mesmo trazendo a notícia de como estava a sua cidade, Jerusalém, após a invasão, né, de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o seu primo, ele traz uma notícia totalmente desagradável, pois a sua cidade natal não apenas foi invadida, mas saqueada e totalmente destruída. Os muros foram derrubados. Não sei se você já estudou, mas as muralhas que cercavam Jerusalém eram as muralhas que para alguns homens eram intransponíveis. Porém, Deus permitiu que essas muralhas viessem, quase toda ela se ruir. E ficou somente alguns refúgios pela metade. E Neemias, quando ouve essas notícias, não apenas da cidade destruída, os muros derrubados, Neemias também fica mais triste ainda quando soube do estado das famílias que ali ficaram, vivendo em total miséria. Total miséria. A Bíblia vai dizer que no capítulo 1, ao ele ouvir essas coisas, ele chora muito, com muita tristeza no coração, porque você vê na figura desse homem patriota, alguém que amava a sua nação, amava os seus irmãos, né? Os israelitas. Então ele ficou muito triste. Só que ele teve uma reação. E qual foi a reação de Neemias? Buscar Deus. E aqui eu quero abrir um parênteses para dizer para algumas pessoas nessa noite: você está enfrentando um momento difícil mediante alguma notícia que você recebeu durante a semana, e isso causou uma tristeza no teu coração. E normalmente a tristeza ela tenta nos deixar para baixo durante um longo tempo. Mas faça como Neemias, se levanta hoje pelo poder de Deus, se levanta hoje na direção de Deus, recebe ânimo da parte de Deus para você se posicionar, e mediante esse teu posicionamento Deus vai abrir as portas e te dar a vitória. E Neemias, ele começa a buscar Deus, ele jejua muito, ele ora muito a Deus. E teve um dia que o rei, né, pergunta: vem cá, o que está acontecendo com você? Me explica, o que está vendo com você? Aí Neemias, ele abre o coração para o rei, ele fala de tudo aquilo a qual o seu primo havia falado para ele, de como estava a sua cidade, a sua terra. E o rei pergunta a ele: vem cá, o que você quer fazer? E ele pede ao rei: permita que eu vá e faça alguma coisa pelo meu povo. Me dê cartas para quando eu passar por algumas províncias não vir haver nenhum tipo de impedimento. E eu chegando lá, eu tenho que fazer, eu preciso fazer alguma coisa. E o rei libera Neemias para essa missão. E ele sai. Chegando lá, ele constata verdadeiramente o caos instalado, a cidade totalmente destruída. Ele faz uma inspeção durante uma noite inteira. E ele começa a buscar Deus e procura saber também, dentre aqueles que estavam ali, pessoas dispostas a reverter o quadro. Porque não basta apenas você constatar o caos na tua vida, um problema instalado. Você tem que saber se você está disposto a mudar isso ou não. Muitas das vezes a gente reclama de tantas coisas ruins que acontecem com a gente. A gente reclama de pessoas, de problemas, de situações. Mas uma das frases que Deus falou comigo, quando eu estava, um reclamão de plantão, fazendo muitas queixas para Deus de pessoas, e Deus falou assim: olha, você não tem o direito de reclamar daquilo que você esteja permitindo acontecer na tua vida. Se posicione. E Neemias se posicionou. E esse posicionamento foi maravilhoso, porque Deus o usou. Quando você se posiciona, Deus te usa. Quando você se levanta para fazer alguma coisa, quando você reage, e essa reação visa uma edificação não apenas sua, mas da tua família, da tua igreja, ou até mesmo de um trabalho, de um projeto seu, Deus se levanta ao teu favor e te dá a vitória. E ele começa a regimentar trabalhadores. E muita gente se anima, muita gente se envolve. Só que agora surge uma conspiração. Só que agora surgem pessoas tentando intimidar, e através dessa intimidação fazer Neemias parar com aquela construção. Você vai ver que houve inúmeras tentativas na tentativa de fazer Neemias e os trabalhadores parar. E assim é a nossa vida. Quando a gente se levanta para fazer aquilo que Deus quer que façamos, não apenas no contexto religioso, mas até no contexto de família,
nós vamos sempre enfrentar oposições. Só que precisamos entender, precisamos ter discernimento, que a nossa oposição maior não são as pessoas, ainda que as mesmas se tornem usadas pelo nosso inimigo, mas a nossa oposição é contra o mundo espiritual da maldade. Porque a Bíblia vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados que atuam nas regiões celestiais, nos ares, espíritos imundos, que militam contra a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. E Neemias, ele enfrenta uma oposição muito veemente. A oposição veio forte, investiu pesado. Se não bastasse a intimidação, agora a oposição se apresenta com escárnio, com zombaria, na tentativa de tentar parar aquele homem de Deus naquela reconstrução dos muros de Jerusalém. E como foi que Neemias enfrentou a oposição? Como ele venceu essa oposição? Porque a oposição existe para ser vencida. A oposição não pode nos vencer. Ainda que exista oposição, mas o nosso Deus é maior. Ainda que exista inimigo, mas o nosso Deus peleja as nossas guerras. Ainda que o inimigo se levante na tentativa de parar a minha família, a tua família, essa igreja e outras igrejas, mas se nós nos posicionarmos, Deus vai nos dar a vitória. E como Neemias enfrentou e venceu esta oposição? Porque, amado, se você for fazer um estudo aqui, você vai perceber e concordar comigo que todo início de obra é dificultoso demais, porque são poucas pessoas que querem realmente se envolver. Neemias não começou com uma multidão esse trabalho enorme. Neemias começou com poucos. E nessa dificuldade de ter pouca gente com ele, foi que a oposição investiu veemente contra a vida dele. Com intimidação, com palavras de afronta, com falsas alianças. E quando o inimigo viu que a obra já estava concluída, mas foi intervenção de Deus purinha, porque o versículo 15 vai dizer que as obras se encerrou, os muros de Jerusalém foram levantados, reconstruídos, edificados em 52 dias. Repita comigo, 52 dias. Então, se você for ver as condições do trabalho, material, né? Coisas para carregar material, era uma dificuldade enorme, mas a mão de Deus estava sobre aquele povo. E agora, Neemias, ele está enfrentando a oposição ainda mais, com mais veemência. Só que ele começa o propósito dele e termina da mesma forma. E isso serve para nós como exemplo. Como falei, temos aqui muita gente que está enfrentando oposições, mas é o nosso posicionamento que vai fazer toda a diferença. A única diferença da derrota para a vitória está no posicionamento. Quando você se posicionar, Deus fará toda a diferença na sua vida. E uma das coisas que eu vejo aqui nesse homem, que eu tenho falado, outras pessoas têm falado aqui, muito nessa igreja, porque como eu falei aqui, muita gente aqui está animada com essa igreja. Temos recebido visitas de moradores aqui próximos. Mas nós não devemos deixar essa empolgação apenas, nos inspirar, mas devemos também ficar atento, porque nós já estamos enfrentando oposições. Há uma investida contra a nossa vida, porque o inimigo não está satisfeito com essa obra, com esse trabalho. Então certamente essa igreja, ela já está enfrentando oposições, daqui a pouco até retaliações. Só que assim como nós chegamos aqui, precisamos caminhar na mesma visão, na mesma pegada. E como nós chegamos aqui? Através do poder da oração. Quer enfrentar e vencer a oposição? Continue focado na oração, meu irmão. Gente, olha, hoje em dia as igrejas falam muito de oração, mas pouco se ora. Pouco se ora. Eu acho que a manifestação
ou as manifestações do poder de Deus tem sido um pouco escasso no nosso meio, é justamente por falta de oração. Você vai ver no livro de Atos, como eu falei semana passada, a partir do versículo 42 do capítulo 2, que havia uma visão mútua daqueles irmãos ali. Eles se dedicavam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ninguém abria mão de um culto de oração. Hoje nós queremos tantas coisas da parte de Deus, gente. Queremos que Deus abra a porta para a gente. Queremos que Deus nos dê saúde, que Deus faça milagre. Queremos ter uma vida financeira melhor, nada contra isso, isso é muito bom. Queremos que Deus, permita que uma porta melhor dentro dessa que nós estamos venha se abrir. Mas pouco nós oramos a Deus, principalmente anelando a presença dEle. É por isso que muitas das vezes você vê muitas pessoas que não conseguem concluir projeto na sua vida. E não digo apenas projeto espiritual, mas nível de família também. Porque falta oração. A oração, amados, é o combustível que tem que mover a igreja. A oração faz com que Deus venha se manifestar no mundo espiritual, quebrando a oposição, vencendo a oposição e nos dando vitória. E você vê Neemias orando antes, durante e depois. Quer vencer essa oposição? A partir de agora, dobra o teu joelho, bota a boca no pó, fala com Deus que todo mal que veio contra você, por 7 caminhos vai bater em retirada, porque o nosso Deus é o Deus que ouve e atende a minha, a sua oração. Fale com Deus. Clame a Deus. Davi vai dizer no Salmo 34, clamou este aflito, e o Senhor ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Deus só dá livramento quem clama a Ele. Deus só responde quem fala com Ele através da oração. Então, como nós vamos vencer a oposição? Que eu falei, a oposição ela existe, mas é para ser vencida. Muralhas existem, mas é para ser transponível, porque nada resiste a uma igreja, ou um crente, ou uma família que ora. É uma arma poderosa que Deus nos deu. Tudo que vocês concordarem na terra terá sido concordado ou ligado nos céus. A Bíblia vai dizer no livro de Atos que Pedro ele foi preso, mas a igreja fazia constante oração pela vida de Pedro. O que aconteceu quando a igreja estava orando? Deus envia um anjo para dar livramento a Pedro, tirar Pedro da prisão. Pedro estava guardado com muita segurança, cercado por algumas escoltas de soldado. Mas você vê que o texto vai narrar dizendo que quando a igreja está orando pela vida de Pedro, clamando pela vida de Pedro, Deus envia esse anjo. O anjo chega ali naquela prisão, ele abre as portas, tira as correntes de Pedro, faz com que os soldados venham cair num sono profundo, e Pedro é totalmente liberto, porque o desejo deles era matar Pedro. Então quando você ora, Deus move ao teu favor. Você tem ideia, você tem sonho, você tem um projeto. Está faltando a oração, meu irmão. Está faltando clamor, está faltando você falar com Deus. Deus já te deu a revelação através do sonho, daquilo que você precisa fazer. Deus já montou tudinho que Ele vai fazer na tua vida. E talvez alguns vão aqui, pastor, Deus me deu isso já há algum tempo. Está aqui inspirado, está aqui dentro, no peito, ardendo, na mente. Mas por que não aconteceu? Deus quer que você comece a orar agora. Comece a falar com Ele. Porque aquilo que Ele prometeu fazer, que iria fazer, Ele é fiel para cumprir. Aleluia. Então como se vence a oposição? Orando. Até a nível de tristeza, que nós hoje, a psicologia e a medicina fala, que tristeza aguda é sinônimo de uma pessoa depressiva carregada de angústia. A Bíblia nos ensina a vencer isso. Está alguém entre vós alegre? Cante o quê? Está alguém entre vós triste? Ore. Pergunta a você, você está triste, filho? Diga
Diga assim, fica triste não, vai orar a Deus, vai falar com o Senhor, se enche da presença do Espírito Santo. Vai orar, porque a oração te anima, a oração te inspira, a oração te enche da presença dEle. Você vai ver Neemias, ele ora, ele recebe a má notícia, está destruída essa área, está um caos essa área, está quase em miséria essa área, mas ele ora e Deus dá um novo ânimo para ele e ele reage. Como nós podemos vencer a oposição? Como igreja do Senhor. Continue focado, fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. Porque a oposição, ela vem para tentar fazer você parar. Tentaram fazer Neemias parar. E quais foram as tentativas? Zombaria, escárnio, desmerecimento. Vê se nós não passamos por isso. Zombam da gente, fala que nós somos um povo louco, fala que nós somos pessoas alienadas. Eles falam que nós somos pessoas até mesmo fanáticas. Mas quando o negócio aperta, eles procuram a gente. Eles vêm atrás da gente. E quando a gente ora, Deus ouve, Deus atende. Zombam da gente. Talvez estão zombando de você. É como aquela palavra de José, né, amado? José, ele teve 2 sonhos. Quando ele conta o segundo para o seu pai, para a sua mãe, todos na casa se estremecem. Quer dizer que você vai governar, vai reinar sobre nós? E começaram a zombar de José. Às vezes a zombaria começa dentro de casa. O desmerecimento começa de pessoas próximas a você. Só que José, ele não perde, né, o ânimo, não perde, porque ele continuou focado naquilo que Deus queria que ele fizesse. Tem muitas pessoas que estão aí se desmoronando, porque ao invés de continuar focado no Senhor, estão focados naquilo que os outros estão dizendo. Você não vai conseguir, você não vai chegar, você não vai ter êxito. Ei, olha para o Senhor, porque Ele te chamou para você concluir um projeto que é dele. E tudo que é dele, Ele sustenta e abençoa. Acredite nisso. Continua focado. Não deixa a visão bilateral atrapalhar o teu foco, que é Jesus. Não deixa. Não deixa ameaças, intimidações. Vão falar que você não tem condições. Quantos jovens que estão aí desmotivados, porque os seus pais, né, de forma insana, falam assim: ah, meu filho, essa profissão aí não dá para você não. Sai dessa, aí você jogou teu filho ainda, tua filha, num vazio, no vale da indecisão, por causa dessa palavra que você lançou. Ei, quando alguém chegar para você falar de um propósito, não seja um estragador de prazer. Não seja uma pessoa que se você está vivendo um azedume, não espalhe isso para os outros, não. Seja um incentivador, seja alguém que venha motivar os outros com esperança. Olha, eu não consegui, mas se você se esforçar, você vai conseguir, porque Deus é fiel. Você não pode estar dentro da igreja espalhando aí desesperança para as pessoas. Nós somos um povo que nós temos contato, fé, comunhão com Deus. E tudo é possível àquele que crê no Senhor. Aleluia. Então Neemias, como ele venceu a oposição? Ele continuou focado. Você vai ver que mais à frente o inimigo: ei, desce aqui, vamos bater um papo, vamos conversar. Fala um pouquinho do teu projeto, Neemias. Fala um pouquinho do que você quer fazer. Porque a desconfiança deles é que Neemias queria se tornar governador, ainda que lá na frente ele se tornou mesmo. Mas essa não era a intenção. Então tentaram parar Neemias de todo jeito. Mas o que fez Neemias ter bom êxito? Ele continuou focado naquilo que Deus queria que ele fizesse. Continue focado. Meu irmão, vai ter oposição. Porque se não tiver oposição, você vai relaxar. Se não tiver ninguém te perseguindo, você não vai orar mais, você não vai ler mais a Bíblia, você não vai jejuar mais. Se não tiver oposição lá fora, e eu creio, mas eu creio que às vezes Deus permite que haja oposição, que é para mexer com a gente. É como o pastor Zizino pregou lá na igreja.
Deus ele tem que botar, muitas das vezes, um tubarão dentro do nosso aquário. Quantos se lembra dessa palavra que o pastor Zino falou na igreja? Um homem, ele tinha, né, um restaurante, e as carnes, né, dos peixes que era servido não estavam a carne de qualidade. Aí os clientes começaram a reclamar: pô, esse peixe que é servido aqui não tem uma carne boa não, a carne não é de primeira não. Aí ele começou a ficar desesperado: o que eu vou fazer? Aí alguém falou assim: ô chefe, compra 1 ou 2 filhotes de tubarão, não me recordo se foi 1 ou foi 2, e joga dentro. Não, mas vão comer meus... Não, pode jogar, vai comer alguns, mas não vai matar todo mundo não, todos os outros não. Aí o chefe foi e comprou um filhote de tubarão e jogou lá dentro. E esses filhotes fizeram o quê? Os demais peixes se movimentam. Assim Deus faz com a gente. Os demais peixes começaram a se movimentar. E a movimentação dos peixes faz com que a carne deles se torne uma carne saborosa. Às vezes Deus faz isso com a gente. Permita que alguém venha na nossa vida para perturbar, para mexer com a gente, para a gente se movimentar, para a gente se tornar uma pessoa melhor. Continue focado, se movimentando em Deus, fazendo o que Deus quer que você faça. Ah não, parei pastor, abandonei, tranquei a matrícula, saí disso. Ei, continue, retome a caminhada onde você parou, porque Deus é com você. Deus é com você. Volte lá atrás, se anime. Ah pastor, já estou com 40 e pouco. Ah, mas enquanto a vida há esperança. Vai além dos teus sonhos. Aleluia, dizendo: você não vai além dos teus sonhos, mas ousa sonhar. Ousa sonhar, acredite. Então, como nós podemos enfrentar a oposição? Continue focado no seu trabalho, meu irmão, na obra de Deus. Como Paulo vai dizer aos Coríntios: sede firme e constante, sempre abundante na obra, porque nenhum trabalho no Senhor em vão. Nenhum trabalho. Tem gente que já parou por causa de oposição. Às vezes a oposição não é nem fora, dentro da igreja, dentro da família, dentro do seu próprio lar. Como José, os tubarões na família de José foram os irmãos dele. Os tubarões na vida de Davi foi Saul. Os tubarões no início da vida de Jesus foi os próprios irmãos de Jesus. Ó, você quer se exibir, vai para outro lugar que lá você vai poder se aparecer. Você vai ver que os irmãos de Jesus começaram, né, a desmerecê-lo também. Mas o que manteve Jesus, José, Davi focado no propósito de vencer a oposição? Eles, amados, continuaram fazendo aquilo que Deus mandou eles fazer. Continue fazendo. Deus é contigo. Uma outra coisa que eu aprendo aqui é a vencer toda a oposição. É estar mais junto. Lá era gostoso, mas olha como é que está mais gostoso. E está mais próximo do outro. Não está, não estamos mais próximo do outro. Lá é uma distância enorme, né? Eu sei que aqui eu estou com dificuldade para me locomover, que eu não consigo pregar parado. Não tem jeito. Mas é muito mais fácil de chegar, é muito mais rápido chegar, né? A ação, ela vem acompanhada com a reação rápida, porque a gente está mais próximo do outro. E na obra de Deus, se vence a oposição estando junto. A Bíblia vai dizer que um cordão de 3 dobras não se quebra ou se arrebenta com facilidade. Não se quebra. Quando você está junto com a igreja em comunhão plena, amados, ainda que você caia, tenha deslize, mas o outro companheiro te coloca de pé, como com oração, com incentivo, com a palavra de Deus para a sua vida. Evite ficar isolado. O momento é de aproximação, gente. O momento agora é de caminhar junto. Cooperação mútua. É focar não apenas naquilo que eu faço, mas naquilo que o outro ou que a outra está fazendo também. Sabendo que tudo que é feito na casa de Deus ou na sua família é importante, porque a família e a igreja é um espaço para o crescimento. Evite caminhar sozinho. Evite seu ministro que caminhe sozinho. Pai, evite você ser um camarada, né? Eu tenho conversado com
com algumas pessoas que a grande dificuldade delas é isso. É serem mais amigas a nível de família. Tem muita gente que é bom trabalhador, mas a dificuldade dessas pessoas é ter o coração aberto, principalmente para as pessoas que podem o ajudar a chegar nos propósitos de Deus. Você pode até conquistar algumas coisas sozinho, mas as promessas de Deus, você só vai conseguir alcançá-las mediante você receber ajuda e entrosamento com as pessoas que Deus designou para caminhar com você, principalmente a sua família. E você vai ler aqui nesse texto que Neemias, ele nota que os trabalhadores estavam isolados, distantes uns dos outros. Não é que faltava comunhão, mas a visão aqui do trabalho tirou deles essa percepção que representava um perigo para eles de estarem juntos. E hoje, infelizmente, uma das coisas que o inimigo tenta promover no nosso meio é o isolamento. Dentro de casa, são as pessoas que estão dentro, mas estão isoladas. Quer ver uma coisa, mas serve a conversar por mim? Mas tem dia que até meu próprio celular me dá vontade de eu voar ele na parede. Essa potroca veio para afastar a gente. Eu sei que só afasta de quem não tem equilíbrio, de quem não tem domínio. Mas hoje você entra nas casas, é um no quarto, outro na sala, outro no banheiro, ninguém se desgruda do telefone. Perde-se o sono, a primeira coisa que pensam em fazer, pegar e ligar, é o telefone. As pessoas estão tão juntas, mas automaticamente, ao mesmo tempo, estão distantes uma das outras. E como há esse distanciamento, isso representa um grande perigo. Então, que nós possamos nos aproximar hoje. Saber que esse isolamento, toda vez que é promovido por nós, não vai ser bom para nenhum de nós. Esteja mais próximo, porque essa aproximação, tanto dentro de casa como na igreja, representará para o inimigo oposição para ele também, e vai trazer fortalecimento de Deus para a sua vida. Esse é o momento de a gente se aproximar uns dos outros, estabelecer aquela comunhão que atrai a presença de Deus, aquela comunhão que o clima, amados, fica totalmente carregado da glória de Deus. Porque o texto vai dizer que os próprios inimigos, eles perceberam